Orando com os Salmos, e hoje nós vamos dar prosseguimento nesse nosso tempo de oração tão especial, olhando para o Salmo de número 33. Eu quero aproveitar e convidar a você para que tenha sua Bíblia em mãos. É um salmo razoavelmente longo, 22 versículos, para que a gente passe um por um desses versos, adorando a Deus em oração e lembrando de algo fantástico que não podemos esquecer na vida. Deus é Senhor de tudo, é Senhor da natureza, é Senhor da história e é Senhor da tua vida, da minha vida. O Salmo 33 é um dos muitos salmos na Bíblia cuja ocasião e autoria permanecem em mistério. Não aparecem no próprio salmo essas informações, mas pelo conteúdo desse salmo, ele é muito parecido com as composições de Davi. Por isso muitos, com muita propriedade, reconhecem que Davi é o possível autor desse salmo. É uma oração em forma de canção que reconhece aquilo que é mais precioso para Deus, o seu atributo mais marcante, qual seja a sua soberania. Ele é desenvolvido em 22 versos porque foi escrito em forma acróstica, ou seja, cada verso do Salmo 33 começa com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras, consequentemente, 22 versículos que esse salmo tem. E por meio dele, nós vamos poder conhecer, e isso é o interessante, um pouco mais de doutrinas fundamentais da Bíblia. Nesse salmo, como em tantos outros, nós poderemos compreender e aprender mais de Deus, mais dos seus atributos, e a proposta é que isso nos faça amar mais ao Senhor. E amar a Deus pelo fato dele, e só ele, ser Deus, Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Como é bom, queridos, descansarmos na certeza de que somos os seus filhos, especialmente em tempos em que a fé é tão questionada, se não abandonada na mente das pessoas. Recentemente, a Rosana Garcia Barros, ela escreveu uma constatação que é impossível discordar. Ela disse assim: ao longo da história, o criacionismo tem sido questionado ou tem questionado a existência do Criador, negando a existência de Deus. Com o surgimento do darwinismo, a ciência humana assumiu a postura de senhora da razão, dona da razão, incutindo desde a infância na mente das pessoas suas teorias e descobertas como se fossem inquestionáveis. E ela prossegue: assegurados em seus milhões e milhões de anos, mudaram a verdade de Deus em mentira, como diz Romanos capítulo 1, versículo 28. E ela completa: tais homens são, por isso, indesculpáveis, como diz o versículo 20 de Romanos capítulo 1. Então eu quero dizer uma coisa para você, pensando nesse salmo e nessa afirmação da Rosana. Acredite, e você pode acreditar piamente nisso, não importa o que esteja acontecendo em sua volta, Deus nunca é pego de surpresa. Nada escapa ou escapou ao controle de Deus ou escapará. Afinal de contas, Ele é Senhor de tudo, é Criador de tudo, e todas as coisas que existem, inclusive eu e você, somos feitos por Deus e Ele continua sendo o principal cuidador da obra da sua criação. Deus é Senhor absoluto da história, e aqueles, como o Salmo vai mostrar, aqueles que têm Deus como Senhor de sua vida, sejam pessoas, sejam nações, são felizes e muito felizes. E consequentemente, quem despreza esse fato, são pessoas extremamente infelizes, se não aqui na terra,
certamente o serão na eternidade, porque Deus pune e abençoa o mundo à medida que obedece ou não à sua palavra. Tanto que a palavra de Deus diz que Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ou seja, nós não devemos ficar desesperados diante do quadro atual, social, político, econômico, de guerra ou de paz. Não devemos nos desesperar, mas sim descansar em Deus, orando e assumindo uma postura, uma posição bíblica, sabendo que Deus está no controle de tudo. E você quer ser feliz enquanto pessoa, indivíduo, enquanto família, igreja ou nação? O conselho de Davi: tenha Deus como Senhor da sua vida. E para isso, só tem um jeito: sendo cristão. O que significa ser cristão? Eu deixo Leonard Ravenhill explicar para a gente isso. Ele falou assim: ser cristão é sua vida estar escondida com Cristo. Você não tem mais tempo que seja seu, dinheiro que seja seu. Cristo precisa se tornar seu Senhor completo. Isso é ser cristão. Jesus é o seu Salvador, e eu sei disso, não tenho dúvida. Mas Ele é também Senhor da sua vida, completo de tudo na sua vida. O Criador, Ele governa soberanamente toda a criação e sobre todas as criaturas, incluindo cada um de nós que agora assiste essa exposição, e Ele faz isso o tempo todo. Me lembro de uma canção de Leonardo Gonçalves, um cantor aqui nacional, gospel, que fala algo fenomenal no refrão de uma das suas composições. Ele fala assim: Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê a angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Reconheça o senhorio de Deus sobre todas as coisas e principalmente sobre a sua vida. Davi reconheceu que Deus estava sempre no controle de tudo e que nada escapava de Deus, e tentar uma vida cética, sem crer em Deus, uma vida independente, ou pior, tentar levar uma vida tentando matar Deus, como inutilmente fez Nietzsche e tantos outros que seguem as suas doutrinas, é sinal não só que você está doente, mas que você está em estado terminal, paliativo, gravíssimo, e precisa de um remédio urgente. E os salmos são esses remédios dados por Deus, remédios para curar a nossa alma. Tem um hino que eu gosto muito, a Laísa Freire, ela demonstra que tomou esse remédio chamado Salmos, e ela reconheceu em forma de música uma verdade incontestável que eu sei que você conhece, que é tão linda que entrou no inário para o culto cristão sob número 202. Olha o que essa pessoa escreveu: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o seu coração, há alguém que atende a sua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. E olha o refrão: Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos, mas mais importante, Ele é meu e também teu Senhor. É isso que o salmista, seja ele Davi ou qualquer outro que tenha composto esse salmo, quis demonstrar no Salmo 33 de maneira profunda, de maneira especial. E olha como ele divide o salmo, e peço para que você me acompanhe. Primeiro, ele faz um prelúdio do louvor, ele apresenta esse prelúdio nos 3 primeiros versículos dizendo: regozijai-vos no Senhor, ou exultai-vos no Senhor, é uma ordem, vós justos, pois aos retos
Deus, fica bem o louvor. Louvai ao Senhor, outra ordem, com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas, ou seja, os instrumentos, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. O salmo, diferente do normal, ele começa com apelo. O apelo geralmente vem no final, mas aqui ele já começa com apelo, mandando a postura que deve ter um justo, um reto, um filho de Deus. Um filho de Deus exulta. É uma ordem, é imperativo. Um filho de Deus celebra, um filho de Deus entoa, um filho de Deus canta e canta com todo o coração. E aqui Davi, ou o autor desse salmo, faz um forte apelo para que a adoração sua e minha seja uma adoração com alegria, porque sem alegria na presença de Deus, a nossa adoração é vã. Os filhos de Deus, os justos, são convidados a adorar com alegria, com júbilo. Como diz uma canção, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, como vai dizer um salmo um pouquinho mais à frente. Por quê, queridos? Adorar a Deus sem alegria é totalmente sem sentido. Não importa os nossos problemas, estamos diante do Senhor de toda a terra, do Criador de tudo que existe, sustentador da nossa vida. Como não ficar alegre com essa notícia? Como não mostrar um louvor cheio de alegria? Não faz sentido para Deus cantar e adorar com o coração pesado, cheio de ressentimento, mágoa, tristeza, de jeito nenhum. Por isso que ele diz: fica bem aos retos louvá-lo com alegria. É o que Deus espera de nós. E sabe como que a alegria é demonstrada no louvor? Por meio dos instrumentos. Foi Deus quem capacitou o homem para construir os instrumentos. E é o mesmo Deus que capacita a inteligência humana para tocá-los e fazer com que eles falem as nossas almas. O salmista, ele nos convida a adorar, porque Deus é soberano, é altíssimo, é excelso e merece, tem todo o direito de ser louvado, engrandecido. A palavra que vai aparecer no versículo 3, cântico novo. Cântico novo não é uma letra ou uma melodia nova a cada adoração, de jeito nenhum. Podemos adorar a Deus sempre nas mesmas letras e hinos antigos, isso nunca vai ser um problema, nunca. Aqui o que ele está falando, o salmista, cântico novo se refere a novas ocasiões ou novas motivações para expressar o louvor. Ou seja, cada vez que se cantar um louvor, um hino, cante-o de maneira diferente, cante-o com mais alegria, cante-o com mais satisfação. Devemos cantar ao Senhor sempre um cântico novo. E o que é cântico novo? Cante sempre com atitude nova, alegre, diante daquilo que nós já estamos cantando. Tanto que no finalzinho da Bíblia, nós receberemos a ordem que virou um corinho: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, exaltai o seu nome, anunciai entre as nações as suas obras, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que merece ser louvado. A sua vida de adoração a Deus, você tem cantado um cântico novo? A cada vez que você tem entoado um cântico, você tem feito isso com alegria, com satisfação, com reconhecimento? Depois Davi apresenta os motivos para se adorar a Deus. Perdão, Davi não, o autor desse salmo, que é muito provável de ser Davi, mas a partir do versículo 4, porque a palavra do Senhor, essa é a razão, a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia da benignidade do Senhor. O que o salmista quer mostrar é que o caráter de uma pessoa é demonstrado pela sua palavra, e o caráter divino se manifesta pela palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra são uma única pessoa, e temos que louvar a Deus
O motivo é esse, porque a palavra de Deus é reta, é correta, não tem erro, é verdadeira e por isso ela é perfeita. E se ela é perfeita, Deus tem um caráter perfeito. Deus se manifesta na palavra, mas se manifesta também na natureza e na história da humanidade. Queridos, tudo que se refere a Deus é reto, é correto, não tem intenção de iludir as pessoas com promessas falsas, mas sim indicar pela retidão da palavra o caminho pelo qual devemos seguir. Retidão e alegria são duas palavras que na Bíblia andam de mãos dadas, e ele vai prosseguir mostrando a resposta do louvor quando prestado a Deus. Versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Falando de estrelas e planetas, como mostra aqui o contexto para dizer o quanto Deus é supremo. O sopro da boca criou todo esse universo. Ele ajunta as águas do mar como um montão, ele junta as águas nas suas mãos, põe em tesouros os abismos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu, contrariando o ceticismo, contrariando os evolucionistas, contrariando darwinistas, cientistas ateus. A palavra de Deus afirma que ele criou tudo a partir do nada, e que Deus maravilhoso é o nosso. No verso 10, o Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor, esse sim, permanece para sempre. Pessoas falham, Deus não, e os intentos do seu coração por todas as gerações. E olha o versículo 12 para nossa exultação: bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Pedro já explicou isso para a gente, que é um privilégio concedido unicamente aos filhos de Deus. Por isso Pedro disse: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então olha só o que eu vou te dizer: seja Israel, Alemanha, Inglaterra, América do Norte, o nosso amado Brasil, bem qualquer outro povo do mundo, pode sim ser uma nação abençoada, porque a felicidade em Deus não está ligada à raça, não está ligada à etnia, à cor da pele, muito menos a território. A felicidade de um povo está ligada ao temor ao Senhor, ao temor do Senhor. Os planos dos homens falham, são vaidosos, os de Deus são eternos. Ore para que o nosso Brasil seja uma nação que ama o Senhor, que tema o Senhor, que ame valores como família, como decência, como honestidade, como verdade. Porque feliz, e só vai ser feliz a nação que temer ao Senhor, porque os que não temem já sofrem na própria pele por conta disso. Versículo 13, 14 e 15: o Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração do homem como o oleiro faz com o barro, que contempla todas as suas obras. Nesse exato momento Deus está lá no céu olhando para você. Nesse exato momento, Deus está olhando e cuidando de todas as coisas em torno da sua vida, porque é Ele quem nos fez, é Ele quem nos criou, é Ele que molda o nosso coração. Deus controla simplesmente tudo no mundo, e vê os maus e vê os bons, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. A partir do verso 16, um rei não se salva pela multidão do seu exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vã esperança para a vitória, não pode livrar ninguém por sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos
na fome, não é na força humana, não é no poderio militar, não é na capacidade econômica de um povo que há libertação, mas unicamente na mão graciosa de Deus. É Deus, e não a confiança na força humana, tecnologia humana, que terá poder para salvar uma pessoa, somente em Deus. Deus é Senhor da sua vida, deixe-o reinar dessa forma. E Davi vai apresentar ao nosso salmista uma oração final, dando um testemunho e um ensino pessoal para todos que têm acesso a essa linda oração. A nossa alma, espero que a sua também, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, não o médico. Ele é o nosso auxílio, não o hospital, não o remédio, não pessoas. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele nos protege do mal, dos ataques do mal, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Se você é assim, seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Se Deus for Senhor da tua vida, de todas as coisas na sua vida, a benignidade, a bondade, o amor de Deus estará sempre sobre nós e por Ele nós podemos esperar. Assim é Deus, eterno, soberano, amoroso, e ainda assim Ele se importa com a nossa existência frágil e limitada. Esse é o Deus, e Ele, e mais ninguém, deve ser Senhor sobre a nossa vida. Deus é Senhor de tudo, da natureza, da história, mas acima de tudo, das nossas vidas. Louve-o com alegria e com toda a sua alma. Se você entendeu isso, ora comigo, por favor. Deus, obrigado, porque o Senhor é Senhor da nossa vida. Obrigado por estar no controle pleno e absoluto de todas as coisas. E por isso, nós descansamos nessa certeza e esperamos no Senhor que continuemos a viver dia após dia, nesta confiança debaixo da tua bondade, da tua benignidade sobre nossa vida, todos os dias em que aqui estivermos. Obrigado, Deus, por essa certeza, e nos ajude a viver debaixo dela, apesar das circunstâncias adversas sobre a nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, e nos protege sempre na tua presença santa. É o que clamamos, é o que oramos e declaramos: o Senhor, Deus, Senhor da nossa vida e do nosso país, em nome de Jesus. Amém